A Corte dos Imortais. Prólogo. Antes que as eras fossem contadas, antes que os reinos mortais erguessem muralhas e coroas fossem forjadas, o mundo era governado pelos altos deuses, artesãos da ordem e guardiões do equilíbrio. Para sustentar a criação, eles formaram raças específicas, cada uma com uma função sagrada. Entre todas, nenhuma era mais reverenciada do que os Luminari, seres de beleza translúcida, feitos de luz viva, com domínio sobre cura, regeneração e restauração. Sua essência não era carne, mas fluido luminescente, e seu sangue, chamado Elan, a centelha, podia curar feridas que nem o fogo divino cicatrizava. Entre eles, Vorath, descendente da primeira linhagem, era considerado o mais talentoso, calmo, disciplinado, exato em cada gesto. Seu toque podia reatar a vida com um único suspiro, e muitos diziam que ele curava até almas adoecidas. Durante séculos incontáveis, os Luminares serviram aos altos deuses, zelando pelos jardins etéreos, curando as criaturas do mundo e agindo como guardiões da ordem vital. Era uma existência calma, ritualística, perfeita. Até que um dos deuses, Daarus, o escultor da carne, ousou romper esse equilíbrio. Movido por orgulho, ele procurou criar seres que superassem os Luminari, não feitos de luz, mas de matéria eterna. Dessa ambição nasceram os Vorlax, criaturas de formas assimétricas, múltiplos olhos, membros irregulares e carne que se regenerava infinitamente. Eram imortais, ferozes, sem mente racional, feitos para a guerra, não para a harmonia. As aberrações se multiplicaram, consumiram florestas inteiras, romperam montanhas, assolaram as fronteiras divinas. E assim, o que antes era perfeito mergulhou em milênios de caos. Os Luminari, junto de outras raças, foram enviados para a linha de frente. Sua luz era a única arma capaz de conter a carne infinita. Foram milhares de anos de batalha e, embora fossem quase eternos, eles podiam morrer. E morriam, em centenas, milhares. Vorath viu amigos, irmãos, mestres e aprendizes perecerem, consumidos por bocas impossíveis e garras vivas. Pela primeira vez, nasceu nele um sentimento que nenhum Luminari deveria sentir: ódio. Quando, enfim, os Luminari aliadas às outras raças venceram a guerra e Daarus foi perdoado pelos outros deuses, todos os Vorlax foram recolhidos e coube aos Luminari aprisioná-los e ensiná-los a ser bom. E foi ali, naquele momento, que Vorath rompeu. Não porque desejasse poder, não porque ambicionasse a imortalidade, mas porque não aceitava que a sua própria raça, tão sacrificada, fosse obrigada a cuidar do exército que os massacrou. Por que ajudar aquilo que só conhece destruição? Por que a nós a dor e a morte e a eles a imortalidade e o perdão? Ele não queria apenas desobedecer, queria expor a injustiça divina. Convocou os Luminari, persuadindo-os com lógica fria. Se protegermos os Vorlax, os deuses os usarão novamente, e mais dos nossos morrerão. Vamos libertar o mundo desse erro. Mas o ato que executaram não foi libertação, foi aniquilação. Em vez de canalizar o Elan para a cura, Vorath inverteu o fluxo, arrancando a força vital dos Vorlax, drenando-a como se fosse água escura. Pela primeira vez na história do mundo, a luz foi usada para matar. Os altos deuses sentiram o massacre imediatamente. Aquele ato foi mais que rebeldia, foi criador contra a criação. E assim, o julgamento veio. Por sua rebeldia, os Luminari foram destruídos, exceto Vorath. A destruição seria um presente. Ele foi condenado ao que mais temia, a eternidade. Mas uma eternidade deformada, assim como os Vorlax. Seu Elan tornou-se uma substância corrompida, agora chamada Vora. Sua luz se perdeu. Seu corpo assumiu forma física, sólida, vulnerável ao mundo. Sua alma, antes radiante,
tornou-se um vazio que só se preenchia de uma maneira: beber a vida que ele mesmo havia negado aos Vorlax. O castigo dos deuses foi simples e cruel. Ele viveria para sempre, mas nunca seria luz novamente. Ele sentiria fome eterna, e somente o sangue de criaturas vivas sustentaria seu corpo. Jamais poderia procriar por meios naturais, apenas refletir sua maldição através da mordida. E a luz do sol, símbolo dos Luminari, seria veneno para sua carne, queimando-o como fogo divino. Assim, Vorath tornou-se o primeiro imortal, o primogênito da sombra, aquele que carregaria eternamente a lembrança do castigo que o criou. E sua nova raça, conhecida pelo mundo dos homens como vampiros, surgiria como reflexo distorcido dos Luminari. Onde antes havia cura, agora havia fome. Onde havia luz, agora havia sombra. Onde havia obediência, agora havia rebeldia. O equilíbrio tinha sido quebrado, e o mundo jamais seria o mesmo.